Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estamos aqui para dar continuidade ao curso de mediunidade. Hoje estudando sobre perispírito e também a segunda fase da educação da mediunidade, que é a fase da aproximação. Então vamos entender o que é perispírito, a sua origem, a sua função, o que é esse corpo espiritual e qual a sua necessidade. Porque quando nós estamos tanto na matéria quanto na erraticidade, precisamos do perispírito. E vamos também conhecer outros corpos espirituais que compõem o ser. E dentro da fase da aproximação, vamos dar um passo a mais na educação da mediunidade, para que aqueles que decidem e querem trabalhar com a mediunidade se sintam seguros e realmente conhecedores de todas as fases que envolvem a educação da mediunidade. Então eu convido você para estar conosco nesta aula e também convido para que possa se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Vamos lá? Olá, queridos amigos! Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de mediunidade, sempre uma grande alegria estar aqui com você, estudando, aprimorando o nosso conhecimento no tocante à mediunidade. E hoje nós vamos estudar sobre perispírito. Essa semana que nós estamos é a semana do perispírito. Na segunda-feira, você que acompanha o nosso ESD 3 deve ter percebido que nós colocamos e postamos uma aula também sobre perispírito. E nós vamos também hoje aqui no nosso curso de mediunidade, lembrando que o curso de mediunidade ele traz um conteúdo do ESD, algumas aulas importantes do ESD ele traz para que nós possamos compreender bem a mediunidade, porque perispírito é fundamental para a compreensão dos fenômenos mediúnicos. Tanto é que nós vamos ter duas aulas sobre perispírito. Essa primeira de hoje, onde nós vamos estudar conceituação, entender qual é o objetivo, a função, para que serve o perispírito, esse corpo perispiritual. E nós vamos, na aula da próxima semana, estudar sobre propriedades e funções do perispírito e de uma forma bem detalhada e explicada, porque nós vamos ver que muitos dos fenômenos mediúnicos decorrem exatamente das propriedades e das funções do perispírito. Então vamos iniciar o nosso estudo, tá? Vejam bem, vamos entender então a denominação e a origem. Perispírito é um nome dado por Allan Kardec ao elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Para o espírito desencarnado, é o perispírito o meio de manifestação, constitui o corpo fluídico do espírito. Quando ele diz que é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico, é porque exatamente o perispírito ele tem tanto de matéria, ele é composto também por fluido cósmico universal, por matéria, por modificações do fluido cósmico universal, mas ele também é fluido. Então ele consegue transitar muito bem entre o corpo material, que é matéria densa, e o espírito, que é extremamente etéreo, perfeito. Então, o espírito, ele não conseguiria atuar sobre o corpo físico diretamente se não houvesse um intermediário. Por quê? Porque são como se fossem extremos. Então, precisa de um intermediário. E o perispírito é exatamente esse elo de ligação entre espírito e corpo físico. E quando ele diz que ele constitui o corpo fluídico do espírito, é como se o perispírito fosse, queridos amigos, a forma do espírito, a capa, o corpo, a roupa do espírito. É ele que dá o molde ao espírito, porque o espírito em si, ele não tem forma, ele é imaterial. Tá? O espírito em si, ele é energia, inteligência pura. Se não houvesse o perispírito, nós não iríamos enxergar nada. Por quê? Porque o espírito não tem uma forma. Então, o perispírito, ele dá a forma, ele constitui o corpo
do espírito. E é exatamente porque nós temos o perispírito que quando nós vemos os espíritos, e os espíritos estão na erraticidade, eles têm individualidade. Nós conseguimos ver, falar, tocar neles. Por quê? Porque eles têm ali o corpo espiritual, que é o perispírito. Trata-se, então, de um invólucro semimaterial do espírito. O apóstolo Paulo chamava de corpo espiritual. Semimaterial por quê? Porque ele tem algo de matéria, sim. Ele é formado por uma das modificações do fluido cósmico universal? Sim. Mas ele é formado de uma parte mais imponderável, mais fluídica. Ele não é como o nosso corpo material, extremamente denso. Ok? Trazemos aí para vocês essa foto mostrando espírito, perispírito e corpo. Percebem que o perispírito ele tem algo de matéria, você vê ali a forma ainda humana, mas ele também é fluido como o espírito e, portanto, ele é perfeito para ser esse elo de ligação entre um e outro. Vejam bem aqui, o espírito é envolvido por uma substância que é sutil para os encarnados, mas ainda bastante grosseira para os desencarnados. Essa substância sutil, que é o perispírito, para nós é bem sutil, tanto é que nós não ficamos vendo os espíritos, o perispírito dos espíritos, certo? Os médiuns videntes conseguem ver, mas nós, aqui normalmente na Terra, vemos? Não. Por quê? Porque o perispírito é formado por essa substância sutil para nós, que não é perceptível de forma constante e natural pelos nossos sentidos. Só que ele é sutil para nós, é o que ele diz aqui. Para os desencarnados, ainda é bastante grosseira. Só que ele diz, embora seja para os desencarnados ainda grosseira, ela é sutil o suficiente para que eles possam elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Através do perispírito, como ele é menos denso do que o nosso corpo físico, ele consegue flutuar. Os espíritos conseguem volitar e conseguem se locomover através dessa volitação, tá? Então, o perispírito, como ele é mais sutil, ele permite que os espíritos utilizem da volitação como meio de transporte, tá? Então, mesmo ainda sendo relativamente grosseiro para o mundo espiritual, é um grosseiro que permite elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. O perispírito mantém indestrutível e intacta a individualidade, serve de substrato de base ao corpo físico durante a encarnação e constitui o laço de união entre o espírito e o corpo. Vejam, por que ele mantém indestrutível e intacta a individualidade? Porque nós sempre vamos ter perispírito. Desde quando nós fomos criados como espírito pelo Pai, enfim, durante toda a nossa eternidade, durante toda a nossa existência, nós teremos o perispírito. É ele que mantém, que forma, que garante a individualidade da criatura. Ele serve de base para o corpo físico. Ele não apenas serve de base, ele é o modelo organizador biológico. Nós vamos estudar isso na próxima semana. Ele serve de base, de molde para o nosso corpo físico, tá? E, além disso, é esse laço de união entre espírito e corpo físico, como nós já vimos. No questionamento 94 do Livro dos Espíritos se pergunta de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial. E a resposta é: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa, e essa mudança é rápida como relâmpago. Quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. Quanto mais grosseiro o planeta, mais imperfeito, certamente mais grosseiro o perispírito dos habitantes daquele planeta. Quanto mais evoluído é o planeta, mais os fluidos que envolvem aquele globo
são etéreos, são imponderáveis, são mais finos e purificados, e, consequentemente, o perispírito dos habitantes daquele planeta também. Tá? Então, quando os espíritos superiores vêm visitar, vêm em missão, vêm trabalhar, enfim, vêm ao nosso planeta, eles precisam mudar de perispírito. E eles mudam, mas é como ele diz, rápido como o relâmpago, tá? E a pergunta 186 diz: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E ele diz: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então vejam aqui que o perispírito, ele se depura. Embora nós sempre tenhamos perispírito, ele vai se depurando, ele vai se tornando mais purificado, mais etéreo, conforme a evolução da criatura. Ele acompanha a evolução. Então, nesses mundos celestes, que são os mundos dos espíritos puros, o envoltório é tão etéreo que para nós é como se não existisse, é como se só existisse ali o espírito. Se nós estivéssemos vendo um espírito puro, nós só veríamos luz, nós não veríamos forma, nós não conseguiríamos absorver e perceber isso. Por quê? Porque é tão sutil que praticamente para nós é como se não existisse, mas existe. Tá? Então, ele tem, por isso que nós colocamos que nós sempre teremos o envoltório perispiritual. Diz a Gênese: conforme seja mais ou menos depurado o espírito, o seu perispírito se formará das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde encarna, porque o espírito vai atrair para si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Então, vocês imaginem o perispírito de Jesus. Ele se formou com os fluidos mais puros que o nosso planeta podia fornecer, porque ele era um espírito purificado. Obviamente que não se compara ao meu perispírito, que é de um espírito imperfeito. Então, o meu perispírito, ele é composto pelas partes, pelos fluidos mais grosseiros do mundo da Terra, enquanto de Jesus dos fluidos purificados. Portanto, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados, embora todos sejam compostos dos fluidos peculiares ao globo. Uns vão estar sendo formados pelos fluidos mais puros e outros mais grosseiros. Então ele diz: a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Por isso, em todos, são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Então, vejam bem, o perispírito é modificado em função da evolução, mas o corpo material, o corpo físico, não. Esse é igual para todas as criaturas, tá? O que mais que nos diz aqui o nosso estudo? A matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim nós podemos nos exprimir, flexível e expansível. Quando nós formos estudar mais detalhadamente na próxima aula as propriedades do perispírito, nós vamos ver que essa expansibilidade, essa flexibilidade faz parte do perispírito. Ele pode se expandir, como ele pode se contrair, tá? Então, isso faz parte de uma das propriedades do perispírito. E é exatamente essa possibilidade de se expandir, de ser flexível, de ser plástico, que faz com que ele se modifique pela força do pensamento e da vontade. O perispírito, ele pode sofrer mudanças conforme a vontade da pessoa, do ser, do indivíduo, tá? Então, ele diz aqui, ó: livre do obstáculo do corpo que o comprimia, o perispírito se dilata ou se contrai, transforma-se,
presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. E é por isso que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecerem. Por conta dessa propriedade plástica, expansiva e flexível do perispírito, pela força do pensamento e da vontade, o espírito imprime a aparência que ele quer no seu perispírito, como ele diz aqui, com os acidentes, com as marcas, com as características que ele tinha, para se fazer reconhecido como ele desejar. Tá? Então isso é muito natural. Então no plano espiritual eu posso me apresentar como vocês estão me vendo, como Evelyn. Eu posso adotar a forma que eu tinha, a aparência que eu tinha em nenhuma das minhas reencarnações passadas. Eu posso, por exemplo, me apresentar com marcas no meu corpo, tatuagens, como eu desejar. Basta eu pensar e o meu corpo plasma aquilo que o meu pensamento determina, tá? Então, eu sempre gosto de utilizar que como se o perispírito fosse uma massinha de modelar, e você modela ele conforme o teu pensamento e a tua vontade. Então, a natureza do perispírito está sempre ligada ao grau de adiantamento moral do espírito. Quanto mais evoluído, mais fino e elevado é o perispírito. Em condições normais, ele é invisível, mas pode tornar-se visível pelas modificações que vem a experimentar pela vontade do espírito. Essas modificações são uma espécie de condensação ou novos arranjos das moléculas que o compõem. Requer a existência de certas circunstâncias que não dependem só do espírito. Vamos ver isso melhor na próxima aula. Mas o espírito, o perispírito normalmente é invisível. Nós não ficamos vendo o perispírito de ninguém. Mas a gente fica vendo os espíritos que estão aqui ao nosso lado? Não. Mas eles podem se tornar visíveis e até tangíveis. É como se o perispírito ele se condensasse, como se ele absorvesse partículas mais grosseiras da atmosfera e do fluido cósmico, de modo, através dessa densificação do seu perispírito, ele consegue se tornar visível, tá? Então, como ele diz aqui, uma espécie de condensação ou novos arranjos das moléculas que o compõem. Claro que quando eu digo aqui certas circunstâncias, não é ao bel prazer do espírito. Claro que há situações que favorecem essa visibilidade, essa condensação, mas isso pode acontecer e ele pode se tornar visível a todas as pessoas ou só a algumas pessoas e pode mesmo se tornar tangível, tá? Nas aparições, o perispírito apresenta-se comumente com aspecto vaporoso e diáfano. De outras vezes, tem as formas delineadas e os traços bem nítidos, podendo apresentar a solidez de um corpo físico, isto é, tangível, o que não impede de retomar instantaneamente o estado normal de invisibilidade e intangibilidade. Então, ele pode, quando ele se torna visível, ele não precisa se tornar visível todo por completo. Ele pode se tornar com um aspecto vaporoso, ele pode se tornar parcialmente visível, ele pode se tornar completamente visível. O fato é que ele pode se tornar visível e tangível. Agora, as circunstâncias e exatamente como isso vai acontecer, isso varia, tá? Mas o fato é que isso é possível. Por isso que é a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Quando nós estudamos as propriedades do perispírito, nós começamos a compreender os fenômenos mediúnicos, a vidência, a audiência e vários outros fenômenos que nós vamos estudar na semana que vem, vocês vão entender como que na realidade, eu pensei, puxa vida, Evelyn, agora eu estou entendendo determinada situação, agora eu entendo como isso acontece. É muito em decorrência das propriedades do perispírito. Trata-se, portanto, de um organismo delicado, com extremo poder plástico, que modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleça a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico,
ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano da evolução. Mostrando aí que essa habilidade de modificar-se, de utilizar-se do poder plástico do perispírito, ele também está diretamente relacionado com a evolução. Quanto mais evoluída é a criatura, certamente mais condições de mudar, de modificar o seu perispírito ele tem. Quanto mais imperfeito, como ele coloca aqui, nas mentes primitivas, ele é mais pastoso, ele é menos imponderável, ele é mais grosseiro, e por isso as modificações ocorrem também, mas não da mesma intensidade, da mesma forma que se observa nos espíritos superiores. O ministro Clarencio, no livro Lá Entre a Terra e o Céu, assevera que o veículo espiritual é, por excelência, vibrátil e se modifica profundamente segundo o tipo de emoção que lhe flui do âmago. Como ninguém ignora, em nosso próprio meio, a máscara física altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão. No plano espiritual, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser, com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. Vejam, quando ele diz aqui no primeiro parágrafo que o perispírito reflete o tipo de emoção que lhe vai no âmago, é o seguinte: lá, como nós não temos o corpo material, temos só o corpo perispiritual, ele é muito mais sutil e ele não esconde o que vai em nossa alma, ele se modifica. Se as pessoas têm pensamentos elevados, o corpo espiritual, o perispírito, reflete aquela elevação. Quando é o inverso, também. Se são pessoas viciosas e imperfeitas, o perispírito vai ser também feio, escuro, vicioso. Ele reflete aquele sentimento inferior que há no coração. Vejam, se nós, é isso que ele diz aqui, como ninguém ignora em nosso próprio meio a máscara física, que altera-se com a alegria ou com o sofrimento. Nós, quando estamos tristes, o nosso rosto, a nossa expressão, o nosso corpo não representa a nossa tristeza? Pela nossa forma de agir, de olhar, até de se portar, e a alegria igualmente? Se o nosso corpo físico consegue isso, o que dirá o corpo perispiritual, que não tem a carcaça da matéria a lhe impedir, a lhe obstruir a demonstração de toda a sua potencialidade espiritual? Então é isso que ele disse: as nossas emoções elas ficam claramente demonstradas no corpo perispiritual. Pode-se assim admitir um peso específico, uma densidade para o perispírito. Os de maior peso chumbam os espíritos às regiões inferiores, impossibilitando-lhes o acesso a planos mais elevados e por isso mesmo o ingresso em mundos de maior elevação espiritual. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório ao seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para o outro. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Então, o perispírito ele tem peso também, ele é ponderável, sim, ele tem densidade, sim. E quanto mais imperfeito, mais ponderável, mais pesado, mais denso. E é por isso que alguns espíritos eles ficam presos ao chão. É como se eles estivessem como nós. Nós não conseguimos nos elevar, certo? Nós não temos a lei da gravidade, mas o nosso corpo também é pesado. Claro que tem a gravidade, mas no caso do espírito, o perispírito dele, quanto mais grosseiro, mais chumba eles ao chão. Por isso que eles não conseguem flutuar, eles não conseguem volitar como os espíritos mais superiores e muito menos adentrar em mundos mais evoluídos. Eles nem conseguiriam adentrar, porque eles não conseguiriam trocar o seu envoltório pelas partículas mais elevadas dos outros mundos. Eles não têm como, porque eles são imperfeitos. Então percebem que esses mundos mais felizes, eles são impedidos
para esses espíritos mais inferiores. Em termos científicos, o perispírito é formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência. Em resumo, nossa ciência não tem condições de conhecer cientificamente as substâncias químicas que formam o nosso corpo perispiritual. Especialistas calculam que os experimentos dos próximos 10 anos conseguirão finalmente isolar partículas da matéria escura antimatéria. Se as propriedades da matéria escura forem compatíveis com a natureza do perispírito, a ciência, ao desvendar a matéria escura, consequentemente acabará desvendando o perispírito. Vejam bem, o que é essa matéria escura, essa antimatéria? É o fluido cósmico universal. Nós não estudamos que o fluido cósmico universal existe, é tudo, dá origem a tudo que é matéria no universo, mas que ele existe em estado tão imponderável, imperceptível aos nossos olhos e aos nossos equipamentos. Então, o nosso perispírito é formado do fluido cósmico universal, certo? Se essa antimatéria, essa matéria escura, que é o fluido cósmico universal, for descoberto pela ciência, eles vão descobrir também o nosso perispírito, porque é uma decorrência desse fluido. Então percebam que, com o decorrer da evolução da humanidade, a ciência vai chegar a descobrir essas verdades que hoje são ainda desconhecidas. E com isso, pouco a pouco, as leis que regem o mundo espiritual, as verdades espirituais, vão sendo conhecidas pela ciência, e aí vai acontecer o que a doutrina espírita nos fala, a união, o apoio de uma em relação à outra. Hoje ainda não há a completa união de ciência e religião, mas isso vai acontecer à medida que as leis que regem o plano espiritual passarem a ser conhecidas pela ciência, e a ciência ela vai dar força, ela vai dar segurança aos fenômenos mediúnicos. O espírito, acompanhado de seu perispírito, começa a se ligar ao corpo físico do reencarnante desde o começo da vida embrionária, como esboço fluídico que é. O perispírito vai orientando a divisão celular. Como campo eletromagnético que é, pode, por isso, ser comparado ao campo do ímã, quando orienta a disposição da limalha de ferro. E é por isso que o perispírito é o modelo organizador biológico, porque ele vai orientar a divisão celular. O corpo físico, ele é uma cópia, ele é um reflexo imperfeito do perispírito. Se o perispírito tem alguma lesão, aquela lesão ela vai ser refletida de alguma forma no corpo físico. Se o perispírito é um perispírito sadio, o corpo físico também o será. O perispírito, nos espíritos superiores, é indestrutível como a própria alma. Nem os milhões de graus de calor dos sóis, nem os frios do espaço infinito têm ação sobre esse corpo incorruptível e espiritual. Somente a vontade o pode modificar. No entanto, não pode mudar-lhe a substância, mas a expurgando dos fluidos grosseiros de que se satura no começo da sua evolução. É o transmissor das nossas impressões, sensações e lembranças. Então vejam que quanto mais perfeito é o espírito, mais indestrutível, forte na realidade, o perispírito, tá? Então, ele, nas almas imperfeitas, ele pode ser alterado, ele pode ser corrompido, ele pode sofrer de alguma forma algum tipo de destruição? Pode. Isso acontece. E aí, esse perispírito, principalmente no caso das pessoas ainda muito imperfeitas, de vários matizes essa imperfeição, tá?
Quando chegam no plano espiritual, não raro o corpo perispiritual apresenta alguma deformidade em função dos vícios e da conduta equivocada das pessoas aqui na Terra, algum tipo de deformação, algum tipo de comprometimento do corpo espiritual, elas vão apresentar no plano espiritual. E aí, esse perispírito, com o tempo, com a evolução, com o aprendizado, com o arrependimento, com o crescimento, ele vai sendo novamente recomposto. Tá? Isso vai acontecer com certeza, mas isso é um processo natural de evolução e de progresso. Então, ele é mais destrutível, imperfeito, quando nós somos ainda muito inferiores, mas os espíritos superiores, eles já têm esse caráter, tá? Indestrutível como a própria alma. Bom, aqui, queridos amigos, nós já tivemos uma noção, um estudo de perispírito. Você já passou por essa aula lá no EJE. Tudo que eu estou falando aqui não é novidade para vocês. Vocês, na verdade, estão só relembrando esses estudos, mas nós já tivemos essas duas aulas, na verdade, lá no EJE 1. Então, nós vamos ver os outros corpos espirituais. Nós já sabemos que tem o perispírito, mas nós temos outros corpos. Vejam aqui na figura que nós temos o corpo físico, aí nós temos o duplo etérico, o corpo espiritual, que é o perispírito, o corpo astral, temos o corpo mental e temos o espírito. Então, temos outros corpos espirituais também que compõem o ser e vamos entender o que eles são e qual a sua função. Então, além de André Luiz, outros autores, como Jorge André dos Santos, colaboram com novas visões sobre o perispírito ou os corpos espirituais, que são veículos para a manifestação do espírito. Adenauer Novaes nos diz: o que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto, olha que interessante essa colocação, é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, esses corpos, eles não estão soltos, eles estão todos interligados para que o espírito se manifeste melhor. E nós vamos entender agora nessa próxima figura a necessidade dos corpos intermediários. Vejam, o espírito, ele vibra numa frequência muito alta, ele é pura energia. Se ele atingisse o nosso corpo físico diretamente, sem um intermediário, o nosso corpo físico não iria aguentar, suportar tanta energia. Ele iria se dissipar. Então, os corpos intermediários, eles causam o que nós chamamos de descenso energético. Eles diminuem a potência da energia do espírito, de modo que aquela que chegue no corpo físico é uma compatível com a sua capacidade de assimilação, que é o que acontece com a luz elétrica. Ela sai quando ela sai inicialmente ali do seu processo de formação de energia nas hidrelétricas, ela está em toda a sua potência, mas ela vem sofrendo um descenso energético para que aquela luz, aquela energia que chega na lâmpada seja condizente com a sua capacidade, senão a lâmpada estoura. Tá? Então, isso é um descenso energético? E é o que acontece também com o espírito em relação a nós. Então, esses corpos são necessários. Por aí vocês entendem que quanto mais evoluído é o espírito, menos grosseiro é o seu corpo físico e, portanto, menos necessidade de tantos corpos intermediários ele tem. Por quê? Porque quanto mais puro é o espírito, mais puro vai ser o corpo e, portanto, vai ter maiores condições de absorver a energia do próprio espírito. Então, como nós somos muito materializados, precisamos de vários corpos. Perfeito? Vamos estudar agora o duplo etérico. O duplo etérico, ele está localizado entre o corpo físico e o perispírito, tá? Ele é uma duplicata energética, como vocês estão vendo aí na nossa figura. E vamos dar, então, encaminhamento para que nós possamos explicar um pouquinho mais sobre ele. Vejam, o que nos diz
Zalmino Zimmermann. Zalmino Zimmermann tem um livro sobre perispírito, que é muito bom, completo esse livro. Fica aí também a indicação para que vocês possam ler. Então ele diz, é um revestimento em caráter provisório do corpo físico. É uma estrutura que serve de reservatório de vitalidades, necessário durante a vida física a reposição de energias gastas ou perdidas. O duplo etéreo, meus queridos amigos, ou duplo etérico, ele é um repositório de energias, as nossas energias, os nossos fluidos, o fluido vital, que nós já estudamos, o ectoplasma, que nós vamos estudar quando nós formos estudar sobre mediunidade de efeitos físicos, os fluidos e as energias da criatura ficam guardadas no duplo etérico, é o reservatório das nossas energias, tá? E nós vamos entender também que ele não apenas é o reservatório de vitalidades ou de energias, mas ele tem a função de filtrar as nossas energias. Como, Evelyn? Não entendi direito. Vejam, filtrar no sentido de evitar, por exemplo, que uma carga muito grande de energia chegue no corpo físico e esse corpo físico não suporte aquela carga. Nós não estávamos falando do descenso energético? Pois muito bem. O fluido, o duplo etérico, ele tem essa função. Então, ele diminui, ele filtra as energias de modo que só chegue no corpo físico aquilo que o corpo físico suporta. Quando o duplo etérico não consegue filtrar a energia adequadamente, chega uma carga muito grande no corpo, a pessoa muitas vezes pode ter, por exemplo, um ataque cardíaco. Não tem pessoas que às vezes quando recebem uma notícia muito séria, uma notícia que abala muito, as pessoas às vezes têm um ataque cardíaco e às vezes podem até morrer? O que aconteceu ali? A carga energética, o pensamento, o choque foi tão grande que o duplo etérico não conseguiu filtrar e a carga de energia que chegou no corpo físico foi muito grande e atacou os órgãos do corpo físico, o coração e tudo, e levou a pessoa a um processo de enfermidade. Então vejam quão importante é o duplo etérico, tá? E ele realmente tem essa função de filtrar essas energias para que o nosso corpo esteja em equilíbrio. Então, ele é o intermediário entre o perispírito e o corpo físico. Importante eu falar para vocês que o duplo etérico, ele é um corpo que nós só temos, ele é uma duplicata energética, já está colocada aí, uma duplicata energética do corpo físico, e ele ainda é um corpo extremamente material. Como ele guarda os nossos fluidos vitais, as nossas reservas de energia, quando nós desencarnamos, nós perdemos o corpo físico e perdemos também o duplo etérico. As energias do duplo etérico, elas vão se dissipando na atmosfera, tá? E aí nós perdemos esse corpo também. Então, nós não levamos para a espiritualidade o duplo etérico, tá? Ele só existe enquanto nós estamos encarnados na Terra. E ele tem, as dimensões dele, ultrapassa o corpo físico em torno de 6 milímetros a 1 centímetro, peso aproximado de 60 gramas, e tem a função de absorver as energias vitais do ambiente, distribuindo-as de forma equitativa. Então, ele absorve as energias que nós precisamos e ele distribui no nosso organismo de forma equilibrada para que nós possamos viver bem com essas energias. Existe o que nós chamamos de soltura do duplo etérico. A soltura do duplo etérico possibilita a irradiação ou a produção de ectoplasma, no caso de médium de efeitos físicos. O ectoplasma, ele é um fluido que fica guardado dentro do duplo etérico e ele é utilizado para os fenômenos de efeitos físicos. Então, quando esse ectoplasma ele tem que ser doado para esses fenômenos, há o que nós chamamos de soltura do duplo etérico, tá? Então, nessa foto aqui mais à esquerda, para vocês terem uma ideia aí dessa soltura do duplo etérico, tá? Vejam, a função primordial é funcionar como um filtro de energias, protegendo o ser de cargas negativas que podem gerar desequilíbrios e doenças, como nós já havíamos comentado.
A explosão emocional, o transe mediúnico, a anestesia total, os ataques epiléticos, a hipnose, catalepsia, os acidentes bruscos, são fatores que afastam o perispírito e o duplo etérico. Na segunda foto, mais à direita, é o afastamento do perispírito e do duplo etérico, tá? E é esse afastamento que pode causar, por exemplo, um ataque cardíaco, com esse exemplo que eu falei, quando nós recebemos um choque, uma notícia muito grande, isso causa esse afastamento do perispírito e do duplo etérico, e isso pode causar uma enfermidade, sim. E essa explosão emocional, nós temos que ter muito cuidado com ela, porque explosões emocionais exageradas ou muito constantes, elas exigem muito do fluido do duplo etérico. É como se ele tivesse a todo momento tendo que filtrar aquela carga exagerada de energia. E chega uma hora que ele chega na sua capacidade máxima, ele não consegue mais filtrar completamente, porque nós estamos ali o tempo todo abusando excessivamente, utilizando essa carga máxima. E quando ele não consegue mais filtrar, ele começa a ter buracos no duplo etérico, dificultando a filtragem correta das energias, de modo que os excessos de energia, de desequilíbrios, começam a atingir o corpo físico de uma forma maior, porque a energia passa por aqueles buracos do duplo etérico, e aí a carga energética no corpo é maior e vai adoecer o corpo. Ele vai ficar enfermiço, claro que vai. Por quê? Porque o duplo etérico não consegue mais filtrar. E aí ele vai realmente bombardear o corpo de energias deletérias, desequilibrantes, de explosões emocionais e vai adoecer, tá? E aí vocês podem me perguntar, olha aqui outra coisa, eu vou já fazer essa pergunta que eu ia dizer, os desregramentos e vícios afetam a estrutura íntima do duplo etérico, causando também esse rompimento, esse afastamento. Então vejam que quanto mais desequilibrados nós formos, quanto mais desregramentos, vícios, explosões emocionais, quanto mais nós caminharmos em desconformidade com a lei de Deus, mais nós comprometemos o duplo etérico e, portanto, a nossa saúde. Aí a pergunta que eu estou imaginando que vocês vão fazer é, mas Evelyn, e esses buracos, eles se fecham? Tem como auxiliar, recompor o duplo etérico? Tem, com doação de ectoplasma. É o ectoplasma que ele tem condições de recompor a estrutura do duplo etérico. Então, através de uma doação de médiuns de efeitos físicos que tem ectoplasma, nós podemos recompor o duplo etérico. Agora vejam, de nada adianta eu recompor e não equilibrar a minha emoção, os meus vícios, os meus desregramentos, porque senão eu vou recompor hoje e amanhã ele vai estar todo comprometido novamente. Então é por isso a necessidade da nossa reforma íntima, do nosso equilíbrio, da busca do aprimoramento constante. Ele forma-se com a encarnação e se desintegra após a morte. No processo de desencarne natural, o duplo etérico, acumulando forças vitais remanescentes, desprende-se dos envoltórios densos, sobrepaira sobre o cadáver durante algum tempo até se dissolver. Esse tempo é determinado pelo grau de evolução do indivíduo, diz Almino Zimmermann. Quanto mais evoluído, mais rapidamente se dissolve, se dissipa. Quanto menos evoluído, mais tempo demora para se dissolver. Por isso que as pessoas que são pouco evoluídas, pessoas às vezes que desencarnam como em acidentes rápidos, né, de forma momentânea, suicidas, todos esses estavam ainda com uma quantidade de fluido vital muito grande. O fluido vital fica ali arquivado, guardado dentro do duplo etérico, e essas pessoas com certeza vão demorar mais tempo para perderem o duplo etérico. Ele vai demorar mais para se dissolver e se dissipar. Se o ser é meio evoluído, o campo persiste por dias ou meses, até desfazer-se.
Se nos indivíduos evoluídos sofre quase que de imediato uma espécie de queima ou desfazimento de suas energias. Percebem então aí? No ser que é meio evoluído, ele pode ficar dias ou até meses para se desfazer. Nos evoluídos se dissipa quase que de imediato. Sofre-se, como ele diz, essa queima. No caso dos suicidas, o duplo etérico, pleno de energias vitais, permanece ligado ao perispírito e ao cadáver. O espírito sente uma espécie de repercussão do que ocorre na matéria, da decomposição. Está cheio de fluidos vitais. O duplo etérico ainda não se dissolveu, o fluido vital ainda não se dissipou, e aí o perispírito ele fica ligado ali ao cadáver, entendeu? E ele não consegue se desfazer, se desligar completamente. Então, como o perispírito ainda, por conta desses fluidos, fica ainda ligado ao cadáver, o que acontece no cadáver acaba repercutindo no corpo perispiritual daquele suicida. Até ele, na verdade, fica ligado até que haja essa dissolução completa do duplo etérico. Aí é que o espírito, o perispírito, consegue se desligar completamente. Meus queridos, vamos agora iniciar o nosso estudo do corpo mental. Já estudamos perispírito, duplo etérico, vamos para o corpo mental. O corpo mental é o envoltório sutil da mente, preside a formação do perispírito. É a parte imperecível do perispírito, pois acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja o seu grau de evolução, desde a criação simples e ignorante até o nível dos puros. O corpo mental é a matriz de onde se extrai os dados necessários à modelagem do perispírito, que é sua cópia grosseira. Compõe-se de substâncias ainda mais finas, associadas a pensamentos e processos mentais, e é indestrutível diante de qualquer agressão. É a sede da memória perispiritual. Então vejam, ele é o envoltório sutil da mente, ele preside a formação do próprio perispírito. O perispírito não preside a formação do corpo físico, pois o corpo mental preside a formação do perispírito. O corpo mental está localizado entre espírito e perispírito. Então, ele é ainda mais puro, mais depurado que o próprio perispírito. Vejam aí que ele diz, ele é formado, compõe-se de substâncias ainda mais finas, associadas a pensamentos e processos mentais. Então, ele é muito menos materializado e ele é indestrutível, tá? Enquanto o perispírito pode se corromper, pode se deformar em função das condutas e da forma de ser e de agir do espírito, o corpo mental não, ele é sempre indestrutível diante de qualquer agressão, ele é sempre perfeito, e é exatamente por isso que ele, como nós vamos ver, ele participa da reconstrução do perispírito, ele é o molde do perispírito. Se o perispírito estiver corrompido, o que eu vou utilizar para moldar ele de novo? O corpo mental. Por quê? Porque o corpo mental é indestrutível, tá? Olha aí. Então, quando há essa lesão parcial ou total do perispírito, ele vai ajudar nesse processo de reconstrução. Ele aparece geralmente como uma luz amarela brilhante, irradia-se nas proximidades da cabeça e dos ombros e se estende à volta do corpo. Estende-se a uma distância de 75 centímetros a 2 metros do corpo, tá? Então aí vocês estão vendo na foto, é como se fosse essa aura mais exterior que nós estamos vendo aí ao redor do corpo. E vejam, ele também é estruturado. O que significa? A estrutura das nossas ideias criam matéria ao redor, tá? Nossos pensamentos têm formas, nós chamamos aí de formas pensamento, tá? Então vejam, dentro dele, dentro do nosso corpo mental, podem se ver formas de pensamento que parecem bolhas de brilho e formas variáveis. E essas bolhas, como ele diz que parecem, eles constam os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é como se eles se materializassem na erraticidade.
no plano espiritual. Os nossos pensamentos, eles podem ser visualizados com cor, com tudo. Não é algo que fica dentro da nossa cabeça como nós pensamos, não. Eles criam, na verdade, formas e podem ser identificados por todas as pessoas. Os espíritos podem saber o que nós pensamos sem nós verbalizarmos, porque olhando os nossos pensamentos, as formas, pensamentos que se irradiam no nosso corpo mental, eles vão saber aquilo que nós pensamos. Bom, e aqui nós temos uma análise final dos corpos para que nós possamos entender. Eu ainda vou passar 3 vídeos para vocês entenderem bem sobre os corpos, perispírito, corpo astral, que é a mesma coisa, duplo etéreo, corpo mental. Vocês vão ver, isso vai ajudar muito vocês, esses vídeos que eu vou colocar para vocês. Mas aqui você já tem esse slide mostrando os corpos adstritos à matéria mais densa são o corpo físico e o duplo etérico, tá? E aqueles que são realmente adstritos mais ao espírito é perispírito, corpo mental e espírito, tá bom? Quando nós desencarnamos, levamos os 3 corpos mais espirituais, mais etéreos, perispírito, corpo mental e espírito. E aqui fica duplo etérico e o corpo físico, ok? Vamos agora para o primeiro vídeo que eu vou passar aqui para vocês verem. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Vamos para o segundo vídeo. Nessa animação, representamos o processo de desdobramento dos diferentes corpos. Vemos aqui a projeção ou saída dos corpos sutis do homem. O corpo físico permanece. O duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se exteriorizam. Os fios coloridos dão enfoque ao funcionamento dos cordões fluídicos, que são os responsáveis pela interação entre os corpos. Para ressaltar os fluxos mental, emocional e vital, subdividimos o cordão de prata, que assimila todos os fluxos, em 3. O cordão de prata propriamente dito, que liga o corpo físico aos demais corpos sutis,
aqui representando apenas o fluxo mental. Em amarelo, o detalhamento do fluxo emocional. E na cor rosa, o fluxo vital. Esses cordões são semelhantes ao cordão umbilical, porém, a densidade deles é muito mais sutil. São, por assim dizer, vaporosos, uma espécie de laços aeriforme, luminescentes, e varia de acordo com a dimensão da região espiritual onde o ser se encontra. Quando ocorre esse tipo de desdobramento em que o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam juntos, o médium não consegue alcançar grandes distâncias, devido à densidade do corpo etérico, que, em síntese, são emanações neuropsíquicas do corpo físico. Dessa forma, o espírito fica nas imediações do organismo carnal, e sua saída ou projeção é geralmente por tempo limitado. Esse fenômeno é muito comum no sono e também em desdobramentos parciais durante os trabalhos mediúnicos. Vou mostrar para vocês mais um vídeo, tá? É o último vídeo que vocês vão ver. Vamos lá. Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos 3 corpos sutis, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os eflúvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembaraçado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas. Ele pode viajar para qualquer lugar do espaço, incluindo o plano físico e o extrafísico. O corpo astral, envolvido pelo corpo mental, fica permanentemente conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, que também é conhecido como cordão fluídico. Trata-se de um laço, um feixe energético extremamente flexível e expansível, que é formado de microtúbulos, a exemplo dos chakras, e mantém um fluxo energético bidirecional entre os corpos densos e sutis. Esse fluxo vibratório de nutrição faz com que o espírito perceba, de imediato, tudo aquilo que possa vir a ocorrer ao corpo físico durante o desdobramento. Na volta, podemos observar como ocorre a reentrada dos corpos mais sutis, na conjugação com o corpo físico e etérico. Muito boa. As observações trazidas, muito boas as observações trazidas nesses vídeos. Vocês tiveram aí condições de perceber bem claramente os vários corpos. Quando ele chama corpo astral, é o perispírito, tá? Então vocês percebam que o quão importante, na verdade, são os corpos para os fenômenos mediúnicos. Vocês viram nesse último como ele diz que quando há o processo de emancipação, que o duplo etérico não acompanha os corpos mais sutis, o médium ele pode se emancipar e ir para qualquer lugar do espaço de forma e continua ligado pelo cordão prateado, mas ele continua tendo mais liberdade. E isso acontece muito durante os transes mediúnicos, nos processos de emancipação da alma, quando o médium ele em processo de emancipação
ele vai até várias regiões do plano espiritual, fazer resgates, auxiliar espíritos que estão em condições de necessidade mesmo, de precisarem de auxílio. E essas situações, acontecem essas situações muitas vezes durante as reuniões mediúnicas. O médium está ali na mesa mediúnica, ele entra num processo de emancipação, vai até uma região umbralina, por exemplo, faz um resgate e traz aquele espírito, e quando o espírito volta e se encontra lá na reunião mediúnica, é que ele entra num processo de psicofonia, de intercâmbio mediúnico. Até então não havia intercâmbio ainda, havia todo esse processo que vocês viram aí no último vídeo, de auxílio, tá? Então, é muito importante nós entendermos que como é que o médium consegue fazer isso? Como é que ele, se o corpo dele está aqui, como é que ele consegue ir até outro lugar? Porque ele deixou o corpo físico, deixou muitas vezes o duplo etérico, ele vai com os corpos sutis, perispírito, corpo mental e espírito. E isso é possível? Claro que é possível, nós acabamos de ver aí. Então, por isso que é importante nós entendermos e estudarmos sobre esses corpos. Aqui eu trago para vocês um quadrinho, eu já apresentei esse quadrinho lá no EJA para vocês, mas nós temos aí uma ideia geral do princípio espiritual que dá origem ao espírito, do princípio material que dá origem a tudo que é matéria no universo, mostrando ali o fluido cósmico universal, que a partir do fluido cósmico universal se forma a matéria bruta, o fluido vital vem do fluido cósmico universal, o perispírito também vem do fluido cósmico universal, e o homem, na verdade, é o princípio espiritual junto com o princípio material. Então, o espírito, junto com a matéria animalizada, em função do fluido vital que ele absorve, e tem a figura humana, nós, tá bom? Então, nós aqui, na verdade, estamos junto, dentro de nós, temos tanto o princípio espiritual quanto o princípio material. Meus queridos, nós vamos então agora, já finalizamos a parte teórica do nosso estudo e vamos agora iniciar a segunda fase da educação da mediunidade, tá? Vocês viram que a primeira fase foi de percepção de fluidos, projeção de fluidos, lembram disso? Agora nós vamos iniciar a fase da aproximação, tá? Nós destacamos 2 semanas para a aula anterior, e nós vamos também sugerir 2 aulas para a fase de aproximação. Lembrando que cada instrutor, em função da sua situação, do seu centro, dos seus alunos, pode ampliar esse número de aulas, se assim achar conveniente. Isso aqui é o mínimo que eu sugiro para que o curso todo tenha pelo menos 1 ano, tá? Mas eu posso ampliar se eu achar viável? Claro que sim. Então, na fase, queridos amigos, da aproximação, qual é o objetivo dessa fase? Aguçar a sensibilidade para que o médium reconheça a presença do guia mediúnico, distinguindo-o de outras entidades. Vejam bem, queridos amigos, é fundamental que o médium reconheça o seu guia mediúnico, ou guia mediúnico, ou amigo mediúnico, ou espírito destinado a trabalhar com ele na mediúnica. O nome não importa, mas o que é importante? Que eu possa reconhecer. Normalmente os médiuns têm muita facilidade para reconhecer os espíritos sofredores que se aproximam deles. Mas o médium que eu digo, o guia mediúnico, eles não conseguem observar, perceber, sentir a presença do guia. E isso é fundamental para que ele se sinta seguro, para que ele sinta que ele não está solto, livre, abandonado durante o trabalho mediúnico. A primeira presença que ele precisa sentir é do seu guia espiritual, do seu guia mediúnico, porque vejam, um parênteses aqui, o guia mediúnico nem sempre é o nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda. O anjo da guarda que está conosco desde antes de nós reencarnarmos e está sempre nos acompanhando, ele pode às vezes ser também aquele que trabalha nas reuniões mediúnicas, o chamado guia mediúnico, mas às vezes são espíritos diferentes. Eu tenho um guia mediúnico que trabalha comigo na mediunidade e eu tenho o meu anjo da guarda, meu espírito protetor, que me auxilia nas outras coisas da minha vida, tá?
mas eu preciso conhecer esse guia, sentir a presença dele. E esse trabalho é para isso. Eu vou primeiro fazer com que o médium perceba o seu amigo mediúnico antes dele pensar em dar um processo de psicofonia, um processo de intercâmbio para o espírito sofredor. Primeiro ele tem que reconhecer o amigo dele, para depois ele ir para os espíritos sofredores. Então ele tem que, nesse processo, ele vai começar essa fase de aproximação com o guia mediúnico. Nessa fase, não há atuação direta do guia sobre o participante. Ele vai só se aproximar. E é o participante, no caso o tutelado, que vai se esforçar para reconhecê-lo pelas suas características fluídicas. Então vejam bem, ele não vai tocar no médium, ele não vai encostar seu perispírito no médium, não. Ele vai se aproximar e ele vai circular, transitar, se movimentar ao redor do tutelado, e o tutelado é que vai tentar se esforçar, reconhecer pelas vibrações, pelas características fluídicas, se ele consegue perceber a aproximação do seu guia mediúnico, tá? A sensibilidade às aproximações permite aumentar a capacidade de atração e defesa próprias, identificando em tempo hábil a radiação espontânea dos espíritos. O exercício dessa capacidade dotará o médium de recursos eficientes para, nas relações humanas fora do centro, evitar a influência de pessoas negativas, hostis, que possam absorver-lhe fluidos vitais importantes. Então, ele amplia esse trabalho de aproximação, vai fazer com que o médium amplie a sua capacidade de defesa diante do meio que o rodeia. Porque nós sabemos que o médium, ele não é médium só na reunião mediúnica, ele é médium sempre. E ele tem que ter meios de defesa para bloquear os fluidos que não são bons, para reconhecer os fluidos que são positivos ou negativos, para que ele não absorva e não se desequilibre. Uma das coisas mais difíceis dos médiuns que não são educados, que não participaram de uma educação da mediunidade, é exatamente ficarem absorvendo esses fluidos que eles captam, porque eles são antenas, vão captar. E aí eles não sabem dissipar, não sabem neutralizar, não sabem estabelecer defesas próprias. E quando você consegue trabalhar, identificar e educar o médium através dessa aproximação, dessa percepção, dessa captação dos fluidos, ele vai se tornando apto também a fazer isso no dia a dia dele, de captar o que ele quer e de neutralizar e rechaçar o que ele não quer. Então, como é que vai ocorrer a fase da aproximação? Mediante o comando do dirigente encarnado, o guia mediúnico se aproxima do médium para se fazer pessoalmente sentido. Para afinar a percepção, o guia faz movimentos ao redor do médium. Aproxima-se, afasta, claro que o dirigente está dizendo, eu peço nesse momento para que o guia possa se aproximar dos seus tutelados, para que ele possa fazer um processo de aproximação e de afastamento, que ele possa se colocar à frente, às costas, caminhar de um lado para o outro, mas eu não determino, por exemplo, coloque-se nesse momento à frente, não no primeiro momento. Primeiro eu digo para ele se movimentar, mas eu não digo onde ele está se movimentando, porque eu quero ver se os alunos vão perceber. Eu quero ver se os alunos vão saber, está passando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pela frente ou por trás. Entendem? Só que essa fase é difícil para os alunos. Por quê? Porque é tudo muito sutil. Então, às vezes, eles não conseguem perceber claramente. Então, eu primeiro peço para o guia mediúnico se deslocar, mas eu não digo onde eu quero que ele esteja, certo? Aí, depois que eu faço nessa primeira vez assim, depois eu digo, agora eu peço que os seus guias possam, por exemplo, se postar ou se colocar à frente dos seus tutelados. Ou atrás, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Porque aí o aluno sabe que vai estar à frente. E aí pode ser que ele tenha mais facilidade de perceber
de sentir os fluidos, entendem? Então, nós vamos, claro, que ajudando, direcionando o aluno para que ele possa ir galgando essa percepção, ampliando a sua percepção, tá? E o médium deve acompanhar tanto a aproximação quanto o afastamento. Então, eu digo, eu gostaria que os guias mediúnicos se aproximassem, para os alunos sentirem. Aí eu digo, agora eu gostaria que eles se afastassem. Tá? Quando nós formos no desenvolvimento da fase, vocês vão entender melhor isso, tá? Isso aqui é mais o aspecto geral. Então, nós vamos dando esse direcionamento. E eu disse, essa fase ela é mais difícil que a primeira, porque o guia não exerce nenhuma influência direta sobre o médium, ele não toca no médium, ele não encosta o seu perispírito, tá? Mas lhe cabe o esforço de reconhecê-lo fluidicamente pela irradiação natural. Embora ele não toque, não encoste diretamente no médium, ele tem irradiação, certo? A irradiação também é uma das propriedades do perispírito que vocês vão estudar na semana, nós vamos estudar na semana que vem. Mas ele tem irradiação e ele deve ser reconhecido pela sua irradiação. E é isso que nós estamos trabalhando para que os médiuns consigam perceber essa irradiação dos seus guias mediúnicos. Então vejam, os fluidos da aproximação são diferentes da fase anterior. Na fase anterior era uma percepção de fluidos generalizada, somente um espírito era designado para a projeção generalizada. Aqui não, cada um vai perceber os fluidos próprios do seu guia. Então, cada um tutelado vai estar com o seu guia ali do lado. Então, naquele momento, os guias de todos os alunos vão estar presentes na sala, fazendo esse trabalho de aproximação para que eles possam ser reconhecidos. Como não haverá atuação direta, o guia mediúnico não tocará no médium, nem lhe passará orientações ou conselhos mentalmente, e muito menos haverá comunicações. Não há intercâmbio mediúnico. E nessa fase é importante vocês, o dirigente, dizer: não será dado comunicação mental. Os guias mediúnicos não vão estar conversando com vocês. Os guias mediúnicos não vão estar passando orientações mentais para vocês. Porque lembrem, a equipe espiritual, ela obedece às regras estabelecidas para o estudo, para o aprendizado. Vai ter a fase da comunicação mental do guia mediúnico? Vai, mas não é ainda a fase da aproximação. Então, se os médiuns sugerirem ou dizerem que pensaram alguma coisa ou receberam alguma intuição, não é ainda dos guias mediúnicos. Só se os guias forem desrespeitar as regras. E é muito difícil que uma equipe mediúnica disciplinada desrespeite as regras. É mais provável que seja uma própria indução, um próprio animismo, um próprio pensamento do médium, do aluno, e não do seu guia mediúnico, porque ainda não é a fase de aproximação, ainda não é o contato mental. Vai ter a fase? Vai, mas não é agora, tá? Continuando. Os médiuns experientes e acostumados a dar passividade que estiverem presentes na sala devem se limitar aos exercícios da fase, a fim de aguçarem o autocontrole. Nos cursos, normalmente, nós convidamos alguns médiuns experientes para participarem do curso, para também instruírem, porque as primeiras comunicações, normalmente, são dadas pelos médiuns experientes, até para que os alunos vejam, entendam, percebam, compreendam. E tudo aconteça de uma forma muito natural, sem receios. Então, os médiuns experientes nessa fase, eles têm que cumprir as regras. Eles já sabem fazer intercâmbio, sim, mas eles têm que fazer a fase direitinha só da aproximação. Não é caso de dar comunicação para o guia mediúnico. Durante a condução dos exercícios, os colaboradores da sala também não devem circular pelo ambiente para que os participantes não se confundam com os movimentos e as emanações dos encarnados. Se os dirigentes ficam se movimentando, os alunos não vão saber se a movimentação era do guia mediúnico ou do dirigente encarnado. Então, o ideal é que ele possa ficar num ambiente quietinho, ele fica direcionando, falando, conduzindo, mas se movimentando o mínimo possível, para não comprometer o desenvolvimento da fase.
Adicionada ao exercício da percepção de fluidos, a fase da aproximação deve também ser repetida umas 2 ou 3 vezes. Veja, isso é importante. Quando eu chegar na fase da aproximação, eu não deixo de fazer a fase da projeção de fluidos. Eu não deixo de fazer a fase lá do relaxamento, tudo aquilo que nós explicamos lá atrás. Aquilo continua. Eu só vou ampliando. E o que eu posso fazer é fazer mais rápido as anteriores. Então, por exemplo, eu faço aquela parte do relaxamento, relaxar os músculos, pensamentos, fazer o contato com o grupo, tudo mais rápido. Quando chega na projeção de fluidos, eu faço só uma vez, mais rápido. E já dou início à fase da aproximação para que dê tempo de fazer a aproximação 2 ou 3 vezes, porque eu estou na fase da aproximação. Então, eu preciso trabalhar mais fortemente a fase da aproximação. Se eu gasto muito tempo com as fases anteriores, sobra pouco tempo para aproximação, para eu fazer 2, 3 vezes. Então, o dirigente ele vai tendo que ter esse feeling, esse time para ele saber que daqui dá tempo de fazer tudo na fase da aproximação, tá? Após a fase inicial da aproximação do guia mediúnico, o dirigente deve introduzir mais um exercício. Ele vai mostrar. Aí nós vamos pedir para o guia mediúnico se afastar e, à distância, projetar fluidos sobre o médium, para que possa distinguir a diferença entre os fluidos generalizados da primeira fase e os individualmente arremessados. Então, veja, na fase da aproximação, depois que ele se movimenta, vamos lá, depois que eu faço tudo aquilo anterior, faço a fase da projeção, inicio a fase da aproximação, a movimentação 2 ou 3 vezes, do lado pela frente e tal, para os médiuns perceberem. Eu vou finalizar essa fase como? Pedindo para os guias mediúnicos se afastarem. Eu sempre, normalmente, peço para que eles se coloquem à frente dos seus tutelados, mais afastados. E aí, à distância, eles façam a projeção de fluidos individualizados para os médiuns. Cada guia mediúnico para o seu próprio médium, para o seu próprio tutelado. Então, são vários jatos individualizados, mas ali, um para um. E isso é importante porque ele vai perceber a diferença dos fluidos generalizados. Nos fluidos generalizados, era um espírito jorrando fluidos para toda a sala, para todo mundo. Agora não. É o guia mediúnico diretamente para o seu tutelado. E ele vai perceber a diferença dos fluidos. É muito interessante os alunos irem percebendo essas diferenças. E é isso que nós vamos trabalhar, tá? Então, nós vamos também sugerir isso para o trabalho. Os comentários devem ser reservados para o momento final do encontro, com breves descansos entre um exercício e outro. Então, vejam, eu não tenho que fazer 2 ou 3 vezes a fase da aproximação? Pois muito bem, se eu quiser, eu posso em cada fase, na primeira fase da aproximação, fazer os movimentos ao redor e o jato de fluidos individualizados, ou eu posso fazer 2 ou 3 vezes a movimentação ao redor, tá? Para trás, para frente, e fazer os fluidos individualizados só no fim da fase, uma vez só, e fechar a fase. Tá? Às vezes, numa semana eu faço de uma forma, às vezes na outra semana eu faço de outra, para mudar. Eu estou trabalhando a fase da aproximação, percebem? Mas eu não estou ali bitolada, eu posso trabalhar um pouco isso para ampliar cada vez mais as percepções dos médiuns. Na fase da aproximação, os sintomas ainda são físicos e de intensidade diferente para cada um. As sensações mais frequentes são perfume, as pessoas começam a perceber odor, o perfume emitido pelo seu guia, calor, luzes, clarões, sombra, imantação que atrai para um lado. Muito interessante, eles sentem o corpo pesar para um lado. Então, muitas vezes o guia mediúnico está de um lado direito, o corpo pesa, como se fosse um imã. Tá? Ou eles sentem uma sombra, estão de olhos fechados, mas eles percebem uma sombra ou uma luz, um calor muito... Ah, Evelyn, senti um calor aqui atrás, eu senti que ele estava aqui atrás pelo calor que eu senti. Então, cada médium vai externar uma percepção diferente.
tá? Tem aqueles que vão dizer que não perceberam nada? Tem, mas é raro. Normalmente, mesmo aqueles que têm pouca sensibilidade conseguem sentir alguma coisinha. E nós estamos aí trabalhando. Percebem que nós estamos aí exatamente fazendo esse desenvolvimento, trabalhando esse desenvolvimento? Então, o objetivo realmente é isso, é esse. Vamos lá. Movimento ao redor. Percebem essa movimentação ao redor? Também isso acontece, tá? Forte presença, percebem essa forte presença, eles sentem que tem uma presença, porque eles não estão percebendo a irradiação do seu guia mediúnico. O guia mediúnico não tem a irradiação, eles percebem, e isso é maravilhoso. Por quê? Porque quanto mais eles percebem o seu guia, eles reconhecem o seu guia, e aí isso vai acontecer que lá na frente, muitos dizem: poxa, Evelyn, eu já sentia isso e eu não sabia que era o meu guia. Agora eu já sei, porque o que eu estou sentindo é exatamente o que eu já sentia. Ou seja, o nosso guia está próximo de nós, mas nós não sabemos reconhecer, perceber a presença deles. E aí as pessoas, os médiuns, começam a identificar e a externar isso durante o curso. A concentração para os exercícios deve ser conduzida com as mesmas etapas na fase da percepção de fluidos. Aqui é a condução da fase. Já entramos aí, estávamos ali no que podem sentir, estamos aqui na condução da fase. Então, preparação do físico, relaxamento, a respiração, a autoanálise, a integração psíquica com o grupo e com a equipe e a prece, tá? Então, nós vamos parar na aula de hoje aqui, nesse slide, na condução da fase. Por quê? Porque o restante da condução da fase, propriamente dita, e também a ficha de sintomas, nós vamos ver na próxima aula, tá? Então, mas isso aqui é para vocês saberem que a condução da fase tem que acontecer utilizando todas essas fases anteriores, agora mais rápido. Eu posso fazer um pouquinho mais rápido, mas eu tenho que fazer tudo isso, porque os alunos estão ainda numa fase de aprendizado, eles têm dificuldade de relaxar, de concentrar, então eu não posso chegar e já pular para a fase da aproximação. Eu tenho que fazer essas fases para que os alunos consigam se entregar mais facilmente para o trabalho. Então eu faço tudo isso. E aí, na próxima aula, eu vou dar continuidade à condução da fase, já adentrando na projeção de fluidos e também na fase da aproximação. Perfeito, meus queridos amigos? Mais uma aula concluída. E aqui o exercício que nós vamos fazer na próxima aula, tá? E aí, como vocês já sabem, o nosso muito obrigada. É muito interessante estudar, gosto muito de trabalhar com a mediunidade, gosto muito também esse é um tipo de trabalho que me agrada essencialmente. Então, assim, eu fico feliz de poder estar aqui com vocês, conversando, passando um pouquinho desse conhecimento. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam realmente tendo a oportunidade de utilizar esse conhecimento nas suas casas espíritas para que a formação do médium seja a melhor possível. Médiuns educados são trabalhadores responsáveis, disciplinados, competentes. E quem ganha é a espiritualidade, quem ganha é o trabalho de Jesus. E esse é o nosso compromisso sempre. O meu muito obrigada a todos vocês, nossos canais todos à disposição. Lembrando sempre, YouTube, a principal observação que eu faço é: procurem as playlists, porque lá vocês acessam conteúdo diretamente no que vocês querem. Não procurem no canal soltas coisas, porque é muita informação. Procurem as playlists, cada playlist é um estudo diferente. Nosso Instagram, nosso canal no Telegram, onde nós colocamos todas as novidades, tudo aquilo que sai quentinho do Conhecendo o Espiritismo vai primeiro para o nosso canal do Telegram. O nosso portal, o nosso site, onde você tem a sala de aula, onde você acessa todos os slides, todo o conteúdo dos cursos que nós colocamos. Lá você acessa também a nossa loja virtual, os nossos livros, o conteúdo das revistinhas infantis, tudo aquilo que também o canal oferece, o nosso blog, os nossos artigos, estão todos lá. Nosso e-mail para dúvidas e nosso WhatsApp ou Telegram também para dúvidas e questionamentos que você possa ter. Perfeito, meus queridos? Muito obrigada mais uma vez. Um grande beijo.
E até a nossa próxima aula, até semana que vem, se Deus quiser.